A nossa oportunidade de falar muitas vezes se encontra aqui e hoje novamente. Ézia, o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 8, é dentro do capítulo 8 a verdadeira pureza. E o capítulo 8, a chamada do capítulo 8 é bem-aventurados os puros de coração. Dentro deste capítulo, nós vamos falar sobre a verdadeira pureza e sobre escândalos. Para não tomar muito tempo, a gente escolhe 2 ou 3 temas dentro do mesmo capítulo. É esta a ideia. Jesus. Quanto que Jesus era questionado pelos fariseus, pelos escribas? Vamos lá na época de Jerusalém, né? E ele tinha sempre uma habilidade de usar as situações do dia para ensinar tanto aos seus discípulos como aos próprios judeus, escribas e fariseus, que estavam saindo da linha correta do ensinamento divino, que eles também tinham, não é? E os escribas fizeram um questionamento muito duro para ele. Os seus discípulos, que eram pescadores, se vocês lerem ou assistirem via televisão, via livro, eles eram pessoas simples, eram pescadores, eram aprendizes, eram cobradores de impostos, inclusive, né? Tinham que eram, né, até do próprio exército romano. Jesus escolheu a dedo esses, e eles tinham o ensinamento de Jesus. Mas os escribas questionaram, assim como os fariseus, por que os seus discípulos não lavam as mãos antes de comer? E Jesus tinha um conhecimento, uma sabedoria, ou usava disso para ensinar. Eles, com as mãos que você se alimenta, a comida que vai para o seu ventre, vai sair por lugares escusos. Mas a verdadeira impureza está do que sai da boca. O que torna o homem imundo são as impurezas do seu coração que saem pela boca. Então, ele esclarecia o quê? Que não é o que você come com a mão não lavada que vai tornar você impuro, que era o questionamento dos escribas. O que te faz imundo são as impurezas do seu coração. O que é isso? Seriam as blasfêmias, né? Os insultos, os roubos, os homicídios, os adultérios. Esses são os verdadeiros, as verdadeiras impurezas do nosso coração. Do nosso que a gente se envolve também. Nós estamos falando de um passado, Jerusalém, 2000 anos atrás. Mas não perduram as nossas impurezas? Claro que não tem, dentro de um problema que tivemos poucos anos atrás, com Covid, a limpeza, a proliferação dos vírus, não era isso que estava sendo questionado. O ensinamento era qual é a verdadeira pureza, aonde se encontra a verdadeira pureza. Então a gente não pode esquecer que os fariseus, os escribas, eles se preocupavam mais com o lado exterior e não com o interno da pessoa. Se a gente lembrar em outros fatos, a própria doação, a própria reza, a oração que eles faziam tem que ser feita na praça, em alto bom som. As doações eram quanto mais ouro, quanto mais moedas eles estivessem doando, tinha que ser visto pelos outros. Jesus falava, não deixe que tua mão direita saiba o que faz a tua mão esquerda. Então eles valorizavam demais o lado exterior. Será que nós também não fazemos isso ainda hoje? Não? Mas você ser imperfeito, sempre tem a oportunidade de você corrigir. Nós vamos chegar nesse assunto. Então, a pureza do coração está em você ter limpo das maldades, né? Falso testemunho. Olha quantas coisas eu estou falando. E você
na intenção de ensinamento e do conflito para com Jesus, se a gente voltar lá na época dos fariseus, ele era constantemente questionado. Ele trazia para todos nós, para eles naquela época, e se perdura por 2000 anos, era a verdadeira pureza, que é a pureza do coração. A gente tem que entender que em alguns momentos a gente facilita, a gente erra também. O que eu queria dizer para vocês? O homem não dá para ser perfeito sempre, porque nós estamos neste mundo. Mas a tua imperfeição pode ser corrigida. Você vai ter sempre a sua oportunidade de corrigir a sua imperfeição. Isso você escuta na casa espírita, como talvez você escute na religião católica. Aonde você frequentar, ele vai dizer que o imperfeito está sendo aguardado naquele encontro para você enxergar a sua perfeição, enxergar a sua imperfeição, para buscar o seu objetivo. Nós não podemos voltar a Deus imperfeitos. Não tem essa, não combina. Então nós temos que tentar ao máximo, nessa existência, neste momento que estamos, tendo esta oportunidade de corrigir as nossas imperfeições. É quando a gente vai buscar o esforço maior, que é o caminho do amor. Quais eram as leis do amor? Qual é a lei do amor de Jesus? Amar a Deus acima de todas as coisas e amar ao próximo como a ti mesmo. Não fazer aos outros aquilo que você não gostaria que lhe fizessem. Esse é um ensinamento que, se a gente praticar, ele amarra com Jesus, com a lei do amor de Jesus. Amar a Deus e amar ao próximo. Se você não amar ao próximo, como é que você pode querer ir a Deus? Se você tem imperfeição ainda para com o seu próximo, como é que você pode querer ir a Deus? A nossa pureza se encontra na busca do amor. O amor é o nosso grande alcance para a nossa correção de imperfeições. No tema do livro também tem escândalos. Claro, escândalo ele vem para incomodar, mas é dito palavra de Jesus que o escândalo existe porque o mal persiste entre nós. E se o escândalo aparece, é para tentar mostrar os nossos defeitos e corrigirmos os nossos defeitos. O escândalo nem sempre, às vezes é o próprio ato, mas é a repercussão daquilo que dá a oportunidade da gente corrigir os nossos defeitos. João, mas como é que faz? É através daquilo que nós estamos falando. Amar ao próximo como a ti mesmo e amar a Deus acima de todas as coisas. Você vai buscando dentro do teu dia, o verdadeiro amor. Quanto você mais der amor, mais você vai receber. Quanto mais você fizer o bem, mais você vai receber. Não existe uma forma de nós praticarmos algum ato mal e querer colher um bem. Não é possível você plantar uma semente do que seja, de frutos. Se for tomate, você vai colher tomate, mas às vezes a gente planta tomate e quer colher laranja, não consegue. Então você tem que plantar o bem, dentro da prática do bem você recebe o bem. E está dentro do amor a receita maior. Que o amor é a coisa que quanto você mais divide, mais cresce. Quanto você mais dá, mais cresce.
E esse amor que vai tornar o seu coração cheio da pureza, porque nossas palavras de hoje é a impureza da mão suja que você leva ao alimento? Não. A impureza profunda, as palavras que saem do seu coração. Às vezes a gente esquece. A gente acha que só uma arma dispara tiros. Só uma faca faz ferimentos. Mas as palavras que saem da nossa boca, do nosso coração impuro, por momentos, é que saem com uma ferramenta ferindo a todos aqueles que se encontram à nossa frente. Essa reciclagem de palavras, essa reciclagem das coisas que você pensa, os pensamentos já são formas de impureza do seu coração. Pô, João, os pensamentos. Melhorar os pensamentos melhora a nossa qualidade de existência nesse mundo. Puxa, aí você fez uma imperfeição, você fez um ato, você acorda no outro dia, você está... Palavra de Jesus, ele tá te esperando, ele está esperando você para corrigir essa imperfeição. Buscar nos ensinamentos de Jesus, olha, a paz, o amor, a compreensão. Se estamos nesse mundo, é que ainda estamos num mundo de falhas. Se os escândalos acontecem, é porque o mal persiste aceso em alguns momentos. Mas no transcorrer da noite para um novo amanhecer, por que fala que é um novo dia, um novo amanhecer? Acorde amanhã. Busque os ensinamentos de Jesus. Busca paz. Às vezes o que você precisa só é paz. Amor, compreensão. Compreender as pessoas, compreender a sua existência. Amar ao próximo a ti mesmo é compreender. Não aguento mais, não suporto. Não existe. Existe a oportunidade de você melhorar isso e transportar isso. Você não muda ninguém. Não tente mudar as pessoas que você vai ficar doente. Você pode mudar você. Palavra de Jesus para os escribas e para os fariseus. Vocês mantêm os sepulcros brancos por fora, mas a podridão está por dentro. Vaso limpo por fora, mas sujo por dentro. Quem lembra das mães, avós aí? Pessoa é bonita, linda, igual bolo. Bonito por fora, bolorento por dentro. Assim falavam os mais idosos. E quantos não estão próximos de nós que a gente conhece, que é bonito por fora e bolorento por dentro? O sepulcro branco é o túmulo, hein, gente? Sepulcro branco e podre, sepulcro branco, lindo por fora e podridão por dentro. Eu respeito muito finados, fui orientado, tinham pais de idade avançada, em cuidar do túmulo, sim, foram. Mas não adianta você ir lá cuidar do túmulo, pintar, pôr granito. Tudo bem, cuidar da matéria física é função nossa, mas não é ali que está a grande evolução sua. A evolução sua é pegar conhecimentos daqueles que se foram, pais e avós, com grande luta te deram a oportunidade de você ser essa pessoa linda, maravilhosa que nós somos. Agradecer muito a eles com defeitos e qualidades, mas não é deixando aquele túmulo mais bonito ou não que eu vou ser melhor. Era esse grande ensinamento que Jesus dava. Porque não é essa verdadeira ensinamento de Jesus, dos ensinamentos dele.
e estavam distorcendo na época os ensinamentos que vinham fecundados do amor, da caridade, da humildade. A gente consegue enxergar nesse tema de hoje que a gente tem que melhorar. A gente tem que também saber reconhecer a nossa imperfeição e ir em busca de melhorar essa imperfeição. Sempre há tempo. Palavra de Jesus, pedi e obtereis. A gente esquece de pedir. Peçam para Jesus. Vou melhorar. Vou tirar as impurezas que estavam me incomodando e invadindo o meu coração. O amor, quanto mais você dá, mais você vai receber. Pratiquem o amor. Pratiquem. Esse é o grande passo para a nossa vida e para a nossa melhora.